deixará cair aquele que te protege, está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre alerta. É o Senhor que te protege e está. 8h55 e o programa Vensul já a partir das 9 horas com mais uma inserção ao vivo especial aí com a participação do Ministro da Palavra. Você vai acompanhando aí, né, pelo Facebook, pelo aplicativo Pão Judá, e também aí você pode estar acompanhando aí também o programa Vensul pela FM, a 102,7 Rádio Interativa. Em todos os teus passos, agora e para sempre. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo mal e livra-te do perigo. O Senhor protege-te em todos os teus passos, agora e para sempre. Agora e para sempre. Agora e para sempre. Muitos sabem que o fim está próximo. Porém, poucos sabem que estamos na iminência do governo milenar de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus em breve voltará para reinar sobre a terra. As mensagens, orações e músicas do CD A Segunda Vinda de Cristo esclarecem, com base nas Escrituras Sagradas, os acontecimentos dos últimos dias da Era da Graça e do grande dia do Senhor. Prepare-se! Acesse agora www.editoraventosul.com.br ou ligue 0 operadora 11 2970 1120 e adquira o seu CD A Segunda Vinda de Cristo. Do Senhor, Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituí em glória eterna, regozijo de geração. Geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que
Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Bom dia para você, são 9 horas e 1 minuto, né? E o programa Vento Sul com mais essa edição especial nesta manhã aí de segunda-feira. Segunda-feira é dia de quadro tema central, né? Com o programa Vento Sul, juntamente com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que estaremos aí nos aprofundando aí da dica da semana, que foi aquele seminário, né? Ressurreição Emergente. E aqui com a gente sempre aqui a Júlia Neuza. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os irmãos que participam junto conosco e queremos dedicar esse dia ao Senhor, né? Porque é um dia muito especial para nós, um dia em que o Senhor nos fala sobre a dica da semana e através das respostas, né? Que essas perguntas que a gente leva até o ministro, a gente tem ali uma base para aquilo que Deus quer operar na nossa vida naquela semana, né? E aqui também é a Júlia, né? Júlia, bom dia, tudo bem, Júlia? Bom dia a todos os ouvintes, que Deus esteja nos abençoando em mais uma programação, em nome de Jesus. Que legal, gente, você que está acompanhando aí a programação aí pelo nosso Facebook, né? Um bom dia para você, fique muito bem à vontade, muitas pessoas aqui acompanhando, olha só, Edilene Santos, Fábio Tornquist, Nelly da Silva, acompanhando a Marise Santos também, Giane, Paulo Silva, Cleira Santos, e na companhia de muitas pessoas também participando pelo aplicativo Pão de Judá e também pela FM, né? A FM é 102,7, a Rádio Interativa, tem acompanhado a programação aí e interagido com a gente. A gente fica muito feliz aí com a sua participação. Lembrando, né, que segunda-feira, no quadro Tema Central, você pode ter a oportunidade de descortinar qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto, né? E você pode estar enviando para a gente aí a sua pergunta, que já o ministro da Palavra vai estar trazendo para nós aí as respostas, né? 019-983537522, participe e acompanhe, né? Divulgue, né? Irene Lopes também acompanhando, José Acácio, Leandro Moreira, Elton Benites, né? Também entrando aqui agora, e aí na sequência muitas pessoas também vão interagindo com a gente. Aproveite esse espaço de tempo aí e pegue esse link e envie para todos os teus contatos. Com certeza muitas pessoas aí vão estar agradecendo aí esse convite, né? Porque o programa Vento Sul do quadro Tema Central tem esse cunho, né? De trazer a resposta e tirar todas as nossas dúvidas. Então vamos continuar com o cântico aí, já nós voltamos. Você vai amar se você quiser. Pode... Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu me fizeste. Senhor, por ti eu vivo.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.
No Posto Antonieta você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do seu dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai no Posto Antonieta. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Posto Antonieta, Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Isso mesmo, agora no Posto Antonieta, pagando com AMI Digital você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. Uma parceria Antonieta, BR Distribuidora e AMI Digital. Posto Antonieta, atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro, fone 3651-2754. 9h11, né? O programa Vento Sul já vai trazer a participação do ministro da Palavra, trazendo aí um aprofundamento da dica da semana, que é aquele seminário com 7 mensagens, né? Ressurreição emergente. Mas passando aí para lembrar, gente, que desde o dia 8, né? 8 desse mês, 8 de março aí, a TV Menorá está aí lançando, né? Foi lançado o nosso novo site, né? E preste muita atenção aí com essas melhorias, né? Então todas as pessoas poderão navegar aí pelos vídeos dos canais por assinatura, sem estarem logados e lerem os descritivos, né? Os acessos aos vídeos só com login e senha. E os comentários dos assinantes aparecerão abaixo de cada vídeo para os assinantes, né? A busca está otimizada aí, né? Você vai acompanhando através do buscador, né, aparecendo aí então e atendendo as palavras escritas com ou sem acento. E muitas pessoas aí têm tido dificuldade de acessar, né? Mas vamos lembrar aí, né? Como vai ficar o acesso do assinante. O usuário, aquele já que você usava, né? Será o mesmo. E a senha será o usuário acrescentando aí, então, os dígitos 1, 2 e 3, né? Tem um exemplo aí abaixo, né? Se o nome era Paulo Silva, né? Fica Paulo Silva 1, 2, 3 a senha, né? Então você vai conferindo aí, qualquer dúvida aí. Você pode estar entrando em contato direto lá com a TV Menorá, né? Você que já tem ali esse contato do grupo, né? Senão vamos passando aí para você aí o telefone aqui. Vamos pegar aqui TV Menorá. Olha só o número. Vai anotando aí. É 011, né? 94 02 34. Isso aí. Você vai acompanhando aí, né? Todas as alterações aí.
Anote aí o telefone, né, da Rádio TV Menorá, 011 9423 4938, né, conferindo aí o número. Se você tiver qualquer dificuldade aí de acessar o usuário e a senha nova, aí você pode entrar em contato aí com a Rádio TV Menorá, 011 94023 4938. Mandando um abraço aí para dona Vilma Kiefer, Cachoeira do Sul, também acompanhando o programa aí pelo Facebook, né? Também acompanhando. E nós estamos aí com a participação do Miguel Battesini também, né? Recebi a foto aí do pequeno Miguel Battesini acompanhando o programa Vento Sul aí pelo aplicativo Pão de Judá. Isso aí. É livre, né? O aplicativo Pão de Judá é livre, né? Sem limitações, para qualquer idade pode estar acompanhando todas as programações para educação espiritual. Grande abraço aí, pessoal de Cachoeira do Sul. No teu tabernáculo habitarei. No teu tabernáculo esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para
para que dela jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de 2 gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. Como espada de 2 gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. São descobertas. Nove horas e 23 minutos, nós já estamos aí com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que vai estar nos trazendo um aprofundamento sobre a dica da semana, que é o seminário Ressurreição Emergente. Eu quero deixar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia a todos aí da coordenação do programa, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí, e que o Senhor possa nos dar luz aí para contribuir com o crescimento de vida das pessoas que estão nesta audiência hoje. Que legal, ministro, muito obrigado pela sua participação. E não tem como nós não mencionar, né, a questão da última mensagem que nós tivemos nessa semana, que foi o culto mundial, né, onde sempre Deus traz ali porções preciosas aí para nossa edificação espiritual, para enriquecer mais, né, não somente o conhecimento, mas despertar a gente aí para estar indo para o campo prático. E eu queria aqui fazer uma pergunta, né, pedindo que o ministro traga essa introdução aí no programa de hoje, que o ministro falou ontem sobre os 3 poderes, né, o judiciário, o legislativo, né, e o executivo, trazendo aí como característica essa harmonia que Deus triuno tem, né, e essa perfeição que o Deus triuno tem,
aonde ele traz assim muito esclarecido para nós a questão das duas posições do universo, né, que é autoridade e submissão. E a pergunta é essa, ministro: ao longo da história do cristianismo e até a história aí do povo de Deus, nós observamos aí na Bíblia, né, que é a Carta Magna, experiências assim de derrotas por desobediência e experiências de vitória pela obediência, observação, autoridade e submissão. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho assim, qual é a diferença do pecado contra uma autoridade, né, e o pecado contra a santidade de Deus. Tem uma diferença entre esses dois pecados? Como que Deus trata quando um servo se levanta contra uma autoridade e quando um servo, né, peca contra a santidade de Deus? Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Tem uma pequena diferença disso aí, né? E a gente tem que entender que sempre que uma pessoa peca contra a autoridade de Deus é porque ele tentou quebrar um princípio que não pode ser quebrado, jamais. Que ferir a Constituição, que é a Bíblia, a lei de Deus. Porque o Deus triuno, ele opera baseado no poder que a lei dá para eles. E se ele quebrar qualquer uma daquelas leis que ele mesmo deu, ele perde o seu poder e sua autoridade. Entende? Sim. Deus não pode violar nenhum dos menores mandamentos, não pode ser quebrado. Tá certo. Então, agora, contra a santidade de Deus, aí já não é uma questão de querer o lugar de Deus, é uma questão de fraqueza, uma questão de ser vencido por um prazer da carne. Sim. Então Deus tem misericórdia e tem palavras de edificação para essas pessoas, entende? Sim, tá certo. Por exemplo, quando Lúcifer se rebelou na esfera espiritual, ele queria colocar um trono, segundo trono, acima do trono de Deus, ou pelo menos igual a Deus ele queria ser. Tá certo. E isso na lei que sustenta todo o universo, e Deus, por meio dessa palavra, sustenta todas as coisas naturais e espirituais. Ele não pode deixar ser quebrada essa lei, porque senão ele perde a autoridade dele, entendeu? Sim. Então isso nunca vai acontecer, jamais, por mais que o homem forme o exército mais poderoso na terra, como Nabucodonosor formou aquele exército que atingiu o ápice, né, do comando mundial, mas o Deus fez ele pastar 7 anos para mostrar que não era nada, entende? Porque, na verdade, aquela rebelião de Nabucodonosor contra Deus, nada mais é do que a rebelião de Lúcifer se replicando na Terra. Entende? Sim. Então, sempre que uma pessoa quebra um princípio de autoridade, ele está sobre o princípio da rebelião, que é o princípio de Satanás, e não de Deus. E nós precisamos entender isso. Tá certo. Ministro, eu quero começar com 2 perguntas aqui, né? A primeira delas... Está muito alto o microfone da Nilza, tá? Tá, agora ficou melhor. Pode falar. A primeira pergunta, ministro, é com relação ao conceito genérico da palavra ressurreição. E a segunda pergunta dessa primeira inserção aqui é: o que nos impede de ter uma vida de ressurreição, ministro? É que uma vida de ressurreição, ela só brota, veja bem, o que é a ressurreição? A ressurreição só pode existir se a pessoa tem Cristo morando dentro dela. Certo. Senão não tem ressurreição, já começa por aí. Então a primeira exigência e o primeiro tópico, o primeiro elemento para que haja uma ressurreição é que Deus esteja dentro do homem. Porque o homem, por natureza, ele está morto. Certo.
O único que tem vida é Deus. Se o homem está morto e Deus tem vida, então Deus tem que entrar no homem para ele ter vida. Sim. E como é que Deus entrou no homem? Através da ressurreição. Então a ressurreição venceu a morte. Quando Deus entra no homem, a ressurreição vence a morte que está no homem também. E aí então ele passa a ser a expressão da vida de ressurreição de Deus. Hoje tu olha para a igreja deve ser a expressão da ressurreição de Cristo. Mas aí nós não estamos nesse patamar, nessa amostragem, nessa realidade. Nós ainda precisamos fazer com que o nosso elemento morte seja realmente terminado, para que a ressurreição de Cristo seja apresentada por todos nós na comunidade onde a igreja está. E essa expressão não é individual somente, ela é primeiramente coletiva. Ela tem que ser coletiva. Porque tu olha o teu corpo e de repente tu olha para o pé. O pé está em ressurreição, mas o resto do corpo está em morte. Não adianta nada. Porque Deus não vai poder caminhar viver só com o pé. Sim. Então, quando Deus fala os seus princípios, ele está pensando numa igreja, numa rainha coletiva, numa esposa coletiva, que seja idônea, que todos estejam com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo princípio, vivendo sob o mesmo princípio, que é o princípio da autoridade. Amém. Ministro, na primeira mensagem, o assunto que foi abordado na ministração fala sobre o governo da vida da alma, o governo da morte também sobre a nossa alma. A pergunta é o próprio título da ministração. Quem te governa, a vida ou a morte? Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso. As duas coisas estão dentro de nós hoje aqui, nesse período em que Deus está nesta dispensação da graça, é para esse mesmo. Então, a era da graça é para Deus trabalhar e tirar toda a morte dos seus filhos para que fique só vida. O que é morte? Morte é a picada da serpente que Satanás veio habitar em nós por meio de seu espírito. Ele governa nossa alma em muitos aspectos ainda hoje. Ele interfere, ele se intromete. Nós já somos de Deus, estamos salvos, temos vida eterna, somos perdoados, tudo certo, mas ele ainda nos usa. E essa concessão é nossa. A culpa é nossa. O pecado é nosso. Não adianta querer botar a culpa no A, no B, no C, na igreja. Não. Você não tem, é inexcusável, depois que recebe a regeneração, você querer colocar a culpa em alguém pelos teus delitos e pecados. E você é responsável. E hoje, muitos saem da igreja dizendo, saí daquela igreja onde eu nasci, e o filho tem lá 3 aninhos, vamos supor, supõe-se que você olha para uma família, o pessoal tem 3 aninhos, e diz para o pai e a mãe, eu vou sair dessa casa e vou morar lá em outra casa, porque eu acho que essa casa está me prejudicando. É isso que acontece quando há divisão na igreja, que eles saem, entende? Eles não suportaram os preceitos de Deus, se rebelaram e estão tomando decisões infantis, sendo que isso é inadmissível, impossível de poder acontecer diante de um prisma da palavra de Deus, da autoridade de Deus. Isso é condenável, entende? E aí eles saem mesmo assim e vão lá, ir para outras organizações, ou criar outra organização que não tem nenhum fundamento em Cristo, né? E aí, mas Deus permite assim, né? Porque eles escolheram o seu caminho. Ali está a expressão de um movimento que se dividiu por causa da rebelião. Expressa a rebelião, aquele movimento. É por isso que tem tanta divisão, né? Tantas
E incrível que Deus usa para essas organizações, todas defeituosas desse jeito e inadequadas, Deus usa para salvar pessoas no Evangelho da graça. Deus usa, porque eles pregam a verdade. Sim. Para salvação. Tá certo. Né? Agora, a nível de arrebatamento, de reino milenar, não. Isso aí já mudou de figura a coisa. Tá certo. É bem importante, sim, deixar bem esclarecido para os nossos ouvintes, né, que existe dois movimentos aí da nossa salvação, né, que é a salvação judicial, né, que é o Evangelho da Graça, que proporciona então o resgate da condenação, mas também a salvação orgânica, que é uma vida de intimidade com o Senhor durante toda a nossa vida temporal, né, ministro? Isso. Tem esses dois tipos de salvação. Sendo que a orgânica ainda é um mistério para o povo cristão. Sim. É um mistério. Agora, para nós aqui do reino, desse movimento, nós já nascemos nele. Então, aqui, né, somos inexcusáveis quando estamos agindo em contrariedade aos princípios de Deus, porque nós já temos a revelação. Então, aqui muito é dado, muito é requerido, né? Então, maior a transgressão será se um dia eu me rebelar contra esses princípios. Tá certo. Ministro, na mensagem 6, né, o título fala que a bipolaridade é o fluir da morte. E na medicina, a bipolaridade é tratada como um transtorno psiquiátrico e que provoca alterações no comportamento e leva uma pessoa a ter momentos de euforia e outros momentos de depressão repentina. São as chamadas oscilações de humor, que significam alternância entre os chamados estados de mania e hipomaníaco e depressão, como a bipolaridade. E a pergunta é, ministro, a bipolaridade, ela tem cura? E qual a maneira de obter a cura? Pela medicina ou é uma questão espiritual? Não, isso é totalmente assim, geralmente, né, tem raízes. Às vezes há problemas na alma da pessoa, né? Às vezes tem problemas orgânicos, mas é muito raro uma psicose maníaco-depressiva ter origem no orgânico. Muito difícil. Eu até não tenho nenhum caso, a não ser que a pessoa nasça com um problema mental, entende? Sim. Ou adquira uma doença chamada Alzheimer, né, que às vezes possibilita um portal para entrar o bem e o mal, que é da carne e o velho homem. Né? E aí aqueles espíritos se sentem à vontade para fazer o que querem naquela alma. E através daquela alma. Agora, geralmente é fundo espiritual o problema. Né? Então, a solução definitiva, absolutamente definitiva, é a salvação orgânica. Não tem outra saída que é a santificação da alma. A substituição do elemento de governo que está na alma dele. Quando Cristo entra para governar uma alma, terminou. O poder do velho homem acabou. E sendo que todos nós, como esses que são libertos, que advêm desse histórico de problema, eles têm que estar sempre na mesa para manter os muros da cidade fechados, da nossa alma, e não deixar entrar inimigos. Né? A mesma coisa ocorre com aqueles que nunca tiveram problemas de psicose aqui. Né? Se ele sair da mesa, eles não vão se endemoniar, entende? Mas eles vão se desviar do Senhor e perder o governo divino. Sim. No caso de Saul ali, nós temos essa experiência, é um caso de bipolaridade, porque o espírito saiu dele, né? Porque ele abandonou a mesa, e aí teve todas aquelas experiências ali. Não, ali foi um princípio de quebra de autoridade, né? Não foi contra a santidade de Deus, mas sim uma quebra de princípio de autoridade, porque ele ocupou o lugar de Deus e não era mais um rei sob Deus. Ele passou a ser independente de Deus. É a mesma síndrome de Lúcifer, né? Olha só. Tá certo. Na mensagem 3, o ministro comentou sobre a questão do perigo da apostasia
E o ministro citou a apostasia incubada e a apostasia manifesta. Na Sim, verdade, as duas, mesma coisa. Amém. Na verdade, o que é que uma apostasia e qual a diferença entre esses dois tipos de apostasia, ministro? A apostasia é uma só, entende? Ela é uma animosidade, uma intransigência, uma inimizade daquela alma definida, decretada por ela mesma, que não quer saber do evangelho do reino, ela quer só a graça. No máximo até a graça. Porque a graça permite que com água nos tornozelos ela faça o que quer na vida dela, ela tem o comando da vida dela. Então, quando Deus revela o reino para essas almas que estão com essa predisposição, elas não aceitam de maneira alguma os conselhos de Deus, as leis divinas. Então elas vão se insurgir contra Cristo. Não é contra a igreja, não é contra a palavra, não é contra o pastor. Eles sempre saem da igreja acusando um desses fatores como a causa de sua saída. Sim. Fraqueza de líderes, incompetência de líderes, problemas de relacionamento com os irmãos, sei lá, eles vão ter que achar um motivo, porque eles jamais podem admitir publicamente que estão indispostos com Cristo. Entendi. Veja bem, quando nós estamos na igreja, essas pessoas têm essa predisposição, quando tem direção profética para eles ajustar sua vida com Deus, eles não aceitam. Eles não aceitam. Porque eles não querem mudar aquilo que está estabelecido, o que eles gostam. Júlia. Ministro, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como a rejeição atrapalha o corpo de Cristo, porque o ministro recém falou que Cristo olha para nós e quer ver um corpo só. E aí, às vezes, a gente se pega assim com pensamentos que a rejeição é nos colocar no centro, né? Como isso pode assim atrapalhar o corpo de Cristo como um todo, quando nós sentimos esses sentimentos? Qualquer membro que não está submisso ao evangelho do reino, ele é um atrapalho no corpo, momentaneamente. Se é por ignorância e falta de luz e renovação mental, Deus tem paciência. Agora, se essas desobediências elas são causadas porque conscientemente não gostaram da posição em Cristo e querem continuar na posição humana, aí sim é um problema para o corpo. E Deus sabe se vai tirar ou não, não sei, mas Deus tem tirado muitos do corpo nesses anos que eu estou aqui. E são as mais variadas maneiras a gente ver isso aí, são inúmeros os fatores que eu já vi Deus usar como critério, né? Tem uns que só vêm, se batizam, se salvam, aprendem os princípios básicos e vão embora para o mundo. Tem outros que vêm, se batizam assim, mas não gostam dos louvores, não gostam da palavra, vão para outra denominação que tem fervor natural. Tem outros que saem daqui e vão abrir outros movimentos que lhe agradam. Então eles têm o protótipo do reino, eles vão fazer um movimento que eles julgam que ser aquilo que Deus quer, né? Então, tem tantas variedades, são tantas as diversidades de motivos, né, que a gente não tem muito como abordar tudo. Tá certo. Ministro, na mensagem 2 foi falado sobre a questão do perdão. E que quando somos ofendidos, gostamos de ficar comentando o que o ofensor fez. E isso é uma atitude da carne para atrair a atenção das pessoas. Mas em Mateus 18, versículo 15, diz que é para irmos a sós com o ofensor para acertarmos com ele. Por que Deus quer restaurar o ofensor e fazer com que ele se arrependa contra o ofendido e com Deus? Compartilhe sobre isso. Veja bem, quando alguém me ofende, ou eu tenho uma atitude santa ou uma pecaminosa. Sim. Se eu contrair mágoa, eu estou no mesmo teor de pecado do ofensor. Não tem diferença nenhuma entre o ofendido e o ofensor. Para Deus, os dois estão em pecado. Sim. Né?
Mas aí, sempre que nós somos ofendidos, a gente tenta usar a autocomiseração, que são espíritos que habitam na carne, que eu quero que as pessoas agora me dêem atenção, porque eu fui extremamente ofendido e a minha imagem foi afetada, e isso me deixou muito triste, muito choroso, muito decepcionado, frustrado. Então aquela autocomiseração sempre vai atrair pessoas que vêm engodar o meu pecado. Sim. Não, tu não é isso, tu é uma benção, não, que nada, né? Então ele sente uma alegria, um prazer. Aqueles demônios recebem afago. Tu vê, os demônios de lá machucaram os demônios daqui, e aquelas coisas todas. Fica aquela conversação na igreja, né? E ela faz uma cara de choro para aumentar e auferir mais elogios, mais atenção, mais prestígio, mas que a pessoa fica com pena dele. Tem um prazer, tem demônios que sentem um prazer, que sentem pena dele. Isso tudo está assim, ó, dentro da nossa alma fervilhando, né? Tem uns que não gostam de autocomiseração, mas são o contrário, né? Eles ficam agressivos, né? Então, quem é passivo gosta de receber atenção de modo desonesto, dessa forma, aqueles demônios fazem um teatro, mas na verdade os demônios adoram aqueles afagos carnais, né? Sim. Então, agora, se eu tenho a atitude correta, como diz aí em Mateus 18, está resolvido o problema e eu posso ganhar meu irmão para Cristo, que me ofendeu. Porque o objetivo de eu ir até o meu irmão, que me ofendeu, é ganhar ele. Não é querer me justificar e querer que ele mude o conceito sobre mim. É que ele veja Cristo e venha agir como Cristo quer comigo. E eu estou fora da jogada, o centro é Cristo nessa questão. E a gente sempre se coloca como centro nessas situações. E nós não somos o centro em nada. Porque o objetivo de Deus aí nesse versículo é ir lá para ganhar aquela pessoa para Deus. Colocá-la na realidade espiritual. Sim. E não fazer ela dizer, mas tu está aqui me procurando, então eu vou te perdoar. Agora eu vou mudar contigo, porque agora eu vi que tu te rendeu para mim, né? Agora eu vi que tu tá mansinho. E eu posso te ofender de novo. Não, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer aquele ofensor enxergar Cristo em você. Sim. É isso que nós temos que mostrar. Tá certo. O ministro comentou que a igreja está expert em fazer duas coisas para burlar o fluir do Espírito Santo. Por um lado, elogio, e por outro, maus tratos. Fale um pouco sobre essas duas manifestações, ministro, e que tipo de estrago elas podem causar na igreja. Isso são manipulações, né? Porque quando tu quer destruir uma pessoa na igreja, o que a pessoa faz? Ele começa a reunir bolinho, falar mal de você, tudo que é o que não é. Ele inventa coisas, difama, calúnia, injúrias, difamação, né? Ele faz isso porque ele quer escurecer a tua imagem para todos na igreja, né? E isso é muito comum ver nos movimentos que a gente já teve aí no passado, né? O erro é desse tamanho, mas eles fazem ficar do tamanho quilométrico, né? Porque eles querem ganhar força para ocupar o lugar que eles querem, conquistar o que eles querem, então eles vão fazer de tudo para diminuir a imagem de quem está na frente dele. Né? O cara tem isso aqui de erro, eles fazem ficar um quilômetro, né? Para todos dar apoio para ele e firmar ele na posição que ele usurpou, né? Usurpou. Amém. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho. Eu lembro assim quando foi colocado uma série de mensagens falando sobre o perdão. E aqueles pedidos de perdão, até eu lembro que já foi comentado numa dessas mensagens, se eu te fiz alguma coisa, tu me perdoa. E eu queria que
o irmão comentasse um pouquinho sobre isso, o que isso assim significa perante os olhos de Deus. Olha, aquilo ali são artimanhas da nossa alma, sabe? Para preservar o velho homem. Porque o velho homem quer ficar vivo, né? Então, a pessoa já está planejando ir lá, não se expor, não se negar e não se humilhar. Então, se ela se ela tomar uma atitude de se humilhar, o velho homem vai ser queimado e vai ser destruído em boa parte. O poder dele vai enfraquecer. Cada vez que eu me humilho diante de uma situação, o velho homem perde força. E seu governo vai perdendo credibilidade, vai perdendo força. E ele vai sendo afastado do governo da nossa alma. Aí, então, o que eu faço? Para ele não... O inimigo por dentro me convence subjetivamente, com muita ardilosidade, para me fazer uma obediência a Deus falsa, inconsistente, mas que a pessoa fique com aquela aparência de que eu acertei tudo. Então estou me enganando a mim, enganando os outros e a igreja de que houve um conserto entre nós. Tá certo. Ministro, uma pessoa orgulhosa é muito sensível e não gosta de ser contrariada. As pessoas têm que corresponder com aquilo que ela gosta. Ela sonha com coisas humanas e Deus não atende. E estas coisas, e a pessoa até sai da igreja por frustração. Isso significa que a morte a está governando e não o espírito? O que a pessoa pode fazer para mudar esse quadro? Se humilhar, só não tem outra coisa, irmão. Né? Eu lembro de uma ocasião em que Deus falou com a pessoa para tomar tal decisão várias vezes. Falou por meio do A, do B, do C, e falou com ele, e falou com todo mundo, na verdade. Aí, o que ele fez? Ele tomou a decisão de que não aceitava a proposta de Deus. Deus tirou da igreja. Olha só. Mas ele pensa que saiu da igreja. Até hoje ele está enganado, entende? Saí daquela igreja lá. Estava tudo corrompido, o líder estava na carne. Me livrei, diz ele. Livrei o povo também que saiu comigo de pegar aquela maldição. Né? Só Jesus. Mas amém, ministro. São 9h52. Queria deixar o ministro trazer, né, as suas considerações finais, aí, os alertas e as dicas. Aí. Fica à vontade, ministro. Não vamos esquecer das orações dos louvores, né, que o Senhor aí tem trazido essa modalidade de expressão do corpo, coisa que estava esquecida, porque a gente tem várias coisas na igreja que são importantes para a gente crescer em vida, mas a gente acaba se apegando demais numa só coisa. Nós somos assim pessoas que nunca temos aquele perfeito equilíbrio que Deus quer. Por exemplo, a gente busca conhecimento e quer aplicar o conhecimento, né? Nossa, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas esquece de orar, esquece de louvar, esquece de magnificar o nome de Deus da adoração, né? Que é importante. A verdadeira adoração mais forte que existe é a obediência à verdade. Agora, o que agrada o coração de Deus é quando você ora, quando você louva, quando você adora com cânticos. Como agrada a Deus? Se você olhar o Salmo 45, você vai se certificar disso, principalmente no versículo 9. O que agrada a Deus também tremendamente, e Ele se sente amado por nós, é quando nós cantamos, mesmo desafinado, viu? Mesmo desafinado. Que benção. E quando a gente toca também as cordas, e que fica tudo batendo na barriguinha dos dedos, Ele também se agrada. Tá certo. Então a igreja tem uma noção totalmente errada do que é exercitar o espírito. E hoje eu sinto Deus assim, preocupadíssimo de fazer um resgate disso aí. Né? De o povo voltar a orar, exercitar o espírito, porque o conhecimento exercita a mente para compreender Deus e praticar. Agora, a oração e o louvor, e o cântico,
aquilo é uma maneira assim de desprender o espírito para sair, permear a tua alma e sair para fora para abençoar outros. Entende? Então, assim, a gente está começando a voltar a essas práticas que Deus já tinha me falado lá no ano 2000, que tinha que ter na igreja 24 horas. Davi tinha 24 horas, o cântico e a adoração não parava nunca, a oração não parava nunca, e essa igreja vai chegar no perfeito louvor e adoração, sim. Em nome de Jesus, né? Então tá aí a dica aí. Ministro, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que hoje a agenda é bastante corrida e Novas do Reino já está no ar também aí, trazendo muita edificação espiritual. Que Deus abençoe ricamente aí, continuemos aí firme nesse processo de restauração e trazendo em evidência esses momentos aí de adoração e louvor ao Senhor. Amém? Deixa um versículo aí. Tudo posso naquele que me fortalece para vocês. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Deus abençoe, ministro. Tá Amém. Bom. Abençoe. 9h55, né, Neuza? Foi uma bênção e sempre é uma bênção esses momentos de compartilhar aí a dica da semana e às vezes, quando não é a dica da semana, os micro-regionais, né? Que Deus sempre tem trazido aí grande edificação espiritual para todos nós, né, Neuza? É verdade, a gente vê assim que é uma necessidade mesmo da gente estar buscando, né, agora mais do que nunca, exercitar aquilo que a gente já tem. E somos um povo letrado espiritualmente, somos um povo que tem bastante conhecimento, né? Temos vasto conhecimento, qualquer um de nós, né? Então agora chega um momento em que Deus requer que esse conhecimento saia como um exercício no espírito, né? Júlia, considerações finais, Júlia? Que Deus venha nos abençoar grandemente, né? Que a gente venha continuar, então, com esses louvores, com essas orações que certamente o Senhor está operando dentro de nós. Legal, gente. Muito obrigado. A participação de muitas pessoas aí. Nós estamos com uma dificuldade de áudio aqui por causa do eco, né? A gente está aqui com uma reforma, então tiramos todas as proteções aí de espuma, né? Mas já semana que vem aí com certeza vamos voltar aí turbinado aí, trazendo muita edificação espiritual para todos os nossos amados irmãos aí que acompanham as programações, né? Então quero desejar um abraço aí para Marise Santos, Fábio, Nelly, Marise Santos, Giane, Paulo Silva, Lide, Cleire Santos, Elton Benites, Irene Lopes, José Acácio, Fernando Paula, Elisângela Fortes, Nilva, acompanhando Jocely, Ladir, Vânia, Paulo César, Neuci, Matilde, Luzes, também acompanhando, Fran Silveira, Mareci Silva, Neuza Jussara, Rosemary Ziles, Luísa Santos, Lorena Araújo, também acompanhando, Anita Figueiró, Rosane Oliveira, Neide, Jonas Bittencourt, Carlos Alexandre, Carla Fontoura, Rodrigues, João Rocha, Mareci, Vilma, Lúcia Kiefer, Maria Luci Colepicolo, isso aí. Márcia Silveira, Gisele Nunes, Marilene da Costa, Esther Dornelles, Lisiane Gonçalves, Sônia Maria, Maria Melo, Cátia Costa, Juliana, Natiele, Rita Cássia, Chayane, Sharon, Alberto, Cristiana, Catiúcia, Eliana, Kelly, também Alberto, também acompanhando, Sandra Maris, Sônia Maria do Rosário, Luísa Cristiane, Kathleen Brasil, Janaína, Márcia, Beatriz Cassol, Laís Regis, Juliano, Roseli, Maria Cláudia Oliveira, Marlon da Cruz, Clóvis Gonçalves, Wanda Cunha, Janete, Jaque Gomes, Edilene e Maria Helene Bordion, e muitas pessoas aí na sequência entraram também. Fica o nosso abraço, né? Nosso carinho, muito obrigado pela sua participação. E continue, Novas do Reino já está no ar aí, trazendo muita educação espiritual. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo.
Porto de Areia família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. No Posto Antonieta você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do seu dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai no Posto Antonieta. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Posto Antonieta, Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Isso mesmo, agora no Posto Antonieta, pagando com AMI Digital você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. Uma parceria Antonieta, BR de
distribuidora Yami Digital. Posto Antonieta, atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-2754.